pessoal, feita a agenda de trabalho, então anotado lá como que serão feitas as etapas, anotado na agenda de trabalho os principais pontos a serem trabalhados, depois que as partes se apresentaram. Sempre também é importante oferecer o que nós chamamos de sessões individuais. Tanto falar que as partes têm o direito de ter reuniões individuais com seus advogados, em qualquer momento, quando eles estiverem com seus advogados, caso em que estejam, né? As partes podem solicitar e aí você oferece, enquanto mediador, olha, fulano saiu com seus advogados, ciclano também pode. Se uma parte desejar, outra não há impedimento. Mas é sempre bom prevalecer a isonomia e as oportunidades com igualdade para as partes. Isso seriam as sessões com os advogados. Existe uma técnica, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que se chama técnica de cálculos, que são as sessões individuais do mediador com as partes. O cálculos é uma técnica muito importante, ela é muito delicada de ser usada, mas ela tem, quando bem usada, com a técnica é bem aplicada e no momento adequado, ela traz resultados muito positivos. O que significa o cálculos ou sessões individuais? É o momento em que você oferece, já lá na declaração de abertura, você fala, enquanto mediador, você explica o que são as sessões individuais e ao longo do procedimento você vai oferecer as sessões individuais. Quando? Isso vai depender. Não existe uma estratégia pronta, porque a sessão individual, ela pode ser, às vezes, as partes, elas conseguiram resolver vários pontos da sua agenda. E num determinado item, elas não conseguem evoluir. A informação não evolui, eles começam a potencializar o conflito, às vezes você corre o risco até de perder tudo aquilo que já foi acordado entre as partes. Então a sessão individual, ela é uma técnica estratégica que pode ser usada em vários momentos. Isso o mediador é que vai identificar. E principalmente nesse momento em que as partes começam a não conseguir decidir, então o mediador sugere, vamos fazer uma sessão individual? Como que é isso? O mediador, ele sai para uma outra sala ou permanece naquela sala e a outra parte sai e vai ficar num tempo igual com as duas partes, sozinho, sempre falando que vai ser um tempo igual. Quando você está sozinho numa sessão individual com as partes, com a parte, seu advogado ou só com a parte, é muito importante esclarecer sobre o sigilo. O que significa? Que naquele momento da sessão individual, você só vai levar para uma sessão conjunta o que a parte te autorizar. Então é nesse momento que às vezes a parte, o sócio, o esposo, o funcionário, o condômino, a parte, independente do mérito que está sendo discutido ali, ele vai te falar uma série de coisas que na sessão conjunta ele não conseguiu te falar, ele não se sentiu seguro de falar ou tantas outras coisas que acontecem. E dessas informações que ele te passa, você vai conseguir entender melhor interesses e posições e você vai deixar sempre muito claro, olha, disso tudo que você está me falando, o que eu posso levar para a sessão conjunta? O que podemos evoluir? Quais são os seus reais interesses que você tem sobre esse tópico? E aquilo que a parte te autorizar é o que você efetivamente vai levar. Então, esse momento é muito delicado, porque o mediador fica às vezes sabendo uma série de coisas, que na sessão conjunta ele tem que ter aí um autocontrole, um autoconhecimento muito forte para não usar as informações que não foram autorizadas. Então, esse é um momento de muita tecnicidade e de muito cuidado para o mediador. Então faz as sessões separadas, que são o tal dos cálculos, às vezes as partes não querem fazer, às vezes uma parte só quer fazer, às vezes as duas partes não querem fazer, e depois voltam para a sessão conjunta. Quando você volta para a sessão conjunta, você vai trazer, o mediador vai trazer aquilo que eles autorizaram e aí a coisa evolui melhor. Então, às vezes, aquele ponto nevrálgico em que ficou sem conseguir evoluir na sessão anterior, depois que você fala separadamente com as partes, você já consegue entender melhor, você consegue trazer algumas sugestões na individual, sempre com muito cuidado,
porque quem decide são as partes, essas sugestões têm que ser colocadas de uma forma com muita tecnicidade, e depois na sessão conjunta eles continuam a evolução. Depois trabalhamos negociação, interesses e trabalhando sempre as técnicas. Quero ressaltar aqui, vocês podem ver que aí está interesses e posições. Aqui a gente usa muito as técnicas de Harvard, onde é o foco nos interesses e não nas posições. De uma maneira muito simples. Posições é aquilo que eu acho, interesse é aquilo que eu quero. Então, é essa expertise que o mediador tem que descobrir, porque as pessoas acham muita coisa, mas elas não querem. Então, o que efetivamente aquela parte quer sobre aquele litígio? Qual é realmente seu interesse? E achar o que tem em comum para você ajudar a uma eventual composição. Terminada essa nova sessão conjunta, com técnicas, etc., a agenda ela vai se evoluindo, essa agenda, e vai se evoluindo para um acordo e para a redução de um termo que vai constar esse acordo. Tá? A elaboração do termo sempre é frutífero? Não. Ele é sempre total? Não. Você pode estar numa mediação em que as partes conseguiram compor uma determinada parte, só alguns itens daquele conflito. Outra parte eles não conseguiram. Exige prova, exige perícia, ok. Então, porque essa outra parte, de repente, pode ser judicializada, ou eles realmente não conseguem compor nada, ela é totalmente infrutífera, mas como eu havia falado no módulo anterior, mesmo sendo infrutífera, ela sempre deixa um resíduo muito positivo, porque posteriormente, às vezes as partes resolvem que aquele momento ela é infrutífera, porque eles não estão maduros o suficiente para compor. Depois, num novo momento, eles retomam e querem fazer uma composição. Então, assim, tem vários casos, não tem uma receita de bolo muito clara, é a prática que traz a evolução. Mas essas são as premissas, tá?